Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso Tutelas Provisórias no CPC, Questões Essenciais para a Prática. Bom, como o próprio nome já diz, não é à toa que eu dei este nome para o nosso curso, eu quero te trazer aí aspectos práticos que são importantes para a sua atuação. Embora as tutelas provisórias estejam estabelecidas lá no CPC a partir do artigo 294, de forma até que bem estruturada, nem sempre é fácil a gente entender como a gente vai utilizar aqueles mecanismos, né, aquelas formas da tutela estabelecidas no CPC no nosso dia a dia prático. Então, a minha proposta nesse curso, além de te trazer alguns aspectos importantes para a compreensão da tutela, é te dar exemplos, é te mostrar na prática como é que você vai utilizar cada uma das possibilidades que as tutelas provisórias trazem para nós, ok? Eu sou a professora Camila Cury, estou com você aqui na Inove Educação, então vamos lá, vou trazer nosso material aqui para sua tela. Bom, o que eu quero a princípio te mostrar? Tutelas provisórias no CPC, questões práticas essenciais. Esse que é um tema bastante importante no âmbito do processo civil e desde logo eu preciso dizer para você que nós temos duas espécies de tutelas provisórias. A tutela de urgência e a tutela de evidência. Tutela de urgência está prevista ali nos artigos 300 e seguintes do CPC, enquanto a tutela de evidência está prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil. A gente já vê aqui a diferença, né? Porque ali a gente vai ter, a partir do artigo 294, falando sobre as tutelas de forma mais genérica. A partir do 300, a gente fala das tutelas de urgência e, de fato, em relação ao procedimento. E aí a gente vai ter até o 310 falando das tutelas de urgência e apenas o 311, de fato, falando das tutelas de evidência. E não é à toa que eu estou te falando isso. Por quê? Porque a gente já vai perceber nesse primeiro momento que as tutelas de evidência elas têm uma utilidade prática que ainda não pegou. Como assim ainda não pegou, Pro? Olha, quando você vai ver de fato os processos, a gente vê muito pouco a tutela de evidência. Eu, particularmente, embora atue bastante na área civil, eu só vi uma ou duas vezes. E ainda havia ali uma certa confusão se de fato aquilo era uma tutela de evidência. Por quê? Porque a gente vai perceber que a tutela de evidência muitas vezes dá lugar a quê? A um julgamento antecipado de mérito. E a gente tem, né, em relação à questão processual, a primazia dos julgamentos de mérito. Então, muitas vezes, a gente vai ter ali o juiz preferindo já dar uma sentença de mérito, né, ainda que seja num julgamento antecipado, do que, né, dar uma decisão provisória. Por quê? Porque uma tutela provisória nada mais é do que uma decisão provisória. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando, né? Ai, tutela provisória, o que é tutela? Gente, tutela nada mais é do que uma decisão provisória. E justamente em relação à tutela de evidência, a gente tem esse detalhe que muitas vezes o processo já está pronto para ser julgado, a gente já tem ali uma causa madura para o juiz dar um julgamento antecipado. Justamente por isso que eu disse, né, que a tutela de evidência ainda não é tão utilizada. Agora, a de urgência, sim. A de urgência é uma utilização diária e você vai encontrar diversas possibilidades no seu dia a dia para a utilização das tutelas de urgência, tá? Bom, primeira coisa aqui que a gente precisa lembrar é que o CPC nos estabelece o seguinte, que a tutela de urgência tem requisitos. Vou falar com você da tutela de evidência de forma mais aí específica no último bloco, tá? Mas eu quero focar agora na tutela de urgência, porque a gente tem aqui que são requisitos da tutela de urgência. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois é, esses que são os dois requisitos essenciais para uma tutela de urgência ser concedida. Probabilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo. Quem aí atuava já, né, no CPC, talvez você ainda nem estivesse na faculdade de Direito, e tranquilo, tá? Porque hoje a gente já tem o CPC vigorando desde 2016, mas eu sou da época que a gente tinha ainda o CPC de 73, e a gente tinha ali essa tutela de urgência com o nome de tutela antecipada. A tutela antecipada prevalece aqui, só que aí o CPC ele foi, né, a gente tinha as medidas cautelares, e aí o CPC de 2015 fez algumas alterações e estabeleceu que tanto de forma cautelar quanto antecipada a gente tem as duas tutelas de urgência, eu já vou falar melhor sobre isso.
Mas a primeira coisa que eu quero te trazer é o seguinte: quando você se depara com uma situação, você é procurado por um cliente e ele te traz uma situação, preciso disso, doutor, preciso disso, doutora, preciso para ontem. Primeira coisa que você precisa analisar: cabe aqui uma tutela de urgência? E como que você vai analisar isso de forma prática? Se você tem esses dois requisitos, e precisam ter os dois, não é um ou outro. Ou seja, você vai precisar demonstrar a probabilidade do direito e você vai precisar demonstrar também o tal do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estes dois são os requisitos da urgência, certo? O segundo, né, fica mais fácil de pensar, mas você precisa, para você conseguir de fato uma tutela de urgência, você precisa demonstrar a probabilidade do direito, tá? Vou te dar um exemplo, uma situação que a gente enfrenta bastante no dia a dia. Quem atua na área do direito médico se depara muito com essas situações, ou o direito do consumidor, né, porque esse assunto que eu vou te falar, ele transita entre as duas áreas. Uma pessoa, né, que precisa fazer uma cirurgia, essa pessoa tem um plano de saúde, então ela tem um contrato ali com um plano de saúde, e ela precisa fazer uma cirurgia. E ela, né, tem toda a documentação médica, tem todo ali, né, os laudos médicos, tudo que demonstra a necessidade dessa cirurgia. Só que quando ela vai ali procurar para agendar essa cirurgia lá no hospital, ela se depara com uma situação em que houve uma negativa do plano de saúde. O plano de saúde negou, muitas vezes a própria cirurgia, em outras, alguma coisa que seja necessária para a cirurgia, como, por exemplo, uma prótese, uma órtese, algo que a pessoa precise, né, ou mesmo algum instrumento, algum material que seja necessário para essa cirurgia, que é negado. E aí o hospital informa, olha, foi negado aqui o pedido para, né, essa prótese, para essa órtese, para esse material necessário para a cirurgia, e o médico não pode fazer. Você tem duas opções. Ou você arca com esse custo particular, ou você vai precisar entrar com uma ação judicial. Nem falei a terceira opção, que não é fazer a cirurgia, porque existe uma necessidade, uma questão médica. Pois bem, cabe tutela de urgência aqui? Cabe um pedido para que seja concedida essa tutela de urgência? Sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Você tem a probabilidade do direito, não tem? Tem. Você tem um contrato, seu cliente te apresenta um contrato, ou geralmente, né, como é um contrato de adesão, só tem aquele termo de adesão, em que a pessoa preencheu, informou se tinha alguma doença pré-existente e tal, preencheu toda aquela documentação e submete ali, né, a contratação, e é feita essa contratação. Aqui você já tem a probabilidade do direito. Porque, embora o plano de saúde negue, muito provavelmente essa negativa é abusiva, e embora ela possa estar prevista contratualmente, certamente isso não foi, né, especificado para o contratante no momento da contratação do plano de saúde. Então, probabilidade do direito você tem ali, que é o vínculo contratual com um plano de saúde que se compromete, mediante o pagamento de prestação, a arcar com aquela assistência médica hospitalar que a pessoa precise. Risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. Bom, se a pessoa precisa se submeter a uma cirurgia em virtude de uma necessidade médica, você já tem o risco de dano. Por quê? Essa pessoa não pode ficar esperando o plano de saúde decidir, ou pior, o plano de saúde não decidir. A pessoa paga o plano de saúde e a pessoa não consegue fazer essa cirurgia, mesmo sendo uma questão de saúde, uma questão necessária para um tratamento, para uma recuperação, enfim. Você já tem esses requisitos preenchidos. E é isso que desde logo você vai precisar demonstrar para você ter êxito aí no seu pedido. E qual é o pedido, Camila? Que seja deferido desde logo em sede de tutela de urgência, já vou falar, né? Que é antecipada, mas já vou falar melhor sobre isso. Que o juiz autorize, então, aliás, que o juiz determine que o plano de saúde aí arque com os custos dessa cirurgia. Então, que o plano de saúde não apenas autorize, como arque com esses custos, né, e designe ali a data para a cirurgia dentro daquilo que a pessoa precisa. Beleza? Essa é a situação mais comum que a gente encontra, mas a gente vai ter tutelas aí de urgência em diversas situações, como no direito de família, né, uma situação, por exemplo, que envolva uma ação de guarda, aquela pessoa que está com uma guarda de uma criança, pode ser o pai, a mãe, uma avó, um terceiro, e que não há uma regularização dessa guarda. Precisa regularizar isso no papel. Por quê? Porque essa pessoa não pode ficar com uma criança na casa dela que ela não tem ali a guarda. Se for o pai e a mãe, é menos problemático, mas ainda assim existem alguns riscos aí, né? Especialmente se esses pais estão em conflito, enfim, tem que ter essa regularização. Então,
cabe a tutela aí de urgência em diversas situações. Só que eu te dei um exemplo, aliás, eu te dei 2 exemplos de tutelas de urgência antecipada. A gente também tem a tutela de urgência cautelar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso material a diferença de ambas? Então acompanha aqui comigo. Os requisitos são os mesmos, tá? Então os requisitos para a tutela de urgência são os mesmos. Agora, como que você diferencia uma tutela cautelar de uma antecipada? A antecipada, vou começar então aqui, né, do lado da antecipada. É aquela que vai ser requerida desde logo com o objetivo de usufruir de algo que será objeto final do processo. Então, a gente diz que ela tem uma natureza satisfativa, porque desde logo a parte vai ter aí satisfeito aquele seu direito, certo? A cautelar, por outro lado, ela tem como objetivo uma medida que assegure ou preserve o direito do autor em razão da demora do processo. Ela não antecipa os efeitos da sentença, ela tem uma natureza protetiva. Bom, e aí, como é que eu vou saber? Seguinte, essa situação do plano de saúde fica clara, né? Porque qual é o objeto final desse processo? Qual é o pedido que vai ser formulado aqui, que é o pedido final? Que o plano de saúde seja obrigado a arcar com essa cirurgia. Quando eu peço em sede de tutela de urgência que o juiz desde logo dê essa decisão aí, alguns falam liminar, mas já vou falar um pouquinho por que é liminar, se é ou se não é. Essa decisão, o objetivo dela é que antecipe, ou seja, eu não posso esperar se esse processo vai durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E você sabe, né, quem atua diariamente no Poder Judiciário sabe, que no mínimo 6 meses, no mínimo, difícil um processo encerrar antes de 6 meses na primeira instância. No mínimo. Então, o objetivo aqui é que o juiz, quando ele receba essa inicial, ele já analise os requisitos dessa tutela e ele já conceda desde logo a tutela para obrigar o plano de saúde, então ele já manda citar e intimar o plano de saúde para se manifestar e para cumprir essa tutela, autorizando a cirurgia, de forma que a pessoa possa ali em 48, em 72 horas já estar ali se internando e operando, tá? Agora a gente tem a cautelar. A cautelar lá no passado, e eu não vou ficar entrando, claro, em contextos históricos, mas a cautelar, ela era aquela tutela que era concedida, aliás, era aquela medida que era concedida para a proteção de um direito. Por exemplo, eu tenho ali uma ação de cobrança contra alguém, né? Eu promovo ali uma ação de cobrança contra alguém, e eu tomo conhecimento que essa pessoa está dilapidando todo o seu patrimônio. O que eu posso mostrar aí? Eu tenho os requisitos? Bom, eu tenho. Vamos pensar que essa cobrança é fundada num contrato que não foi cumprido. E existe o requisito da urgência. Por quê? Porque se demorar para conceder essa tutela, muito provavelmente no final eu vou ter meu direito frustrado. Por quê? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é receber aquele valor, né? É conseguir satisfazer o crédito que eu tenho ali. Se o juiz não concede desde logo essa medida que eu vou pleitear, e já vou falar qual é, existe um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, certo? E é aqui que tem espaço as tutelas cautelares. A tutela cautelar, o Código de Processo Civil vai dizer para nós, ela pode ser um arresto, um sequestro, ela pode ser ali uma medida de arrolamento de bens, certo? Todas essas são possibilidades. Então, o arresto, o sequestro, o arrolamento. Por quê? Porque quando a gente precisa aqui de algumas situações, então, por exemplo, o que eu quero nesse caso que eu te dei? Eu quero o arresto dos bens do executado, ou melhor, do réu. Para quê? Para impedir que o réu continue alienando, vendendo seu patrimônio e que no final eu tenha o meu direito frustrado. Se eu vou pedir ali a penhora de um bem e existe um risco também de que esse bem seja ali doado, vendido, seja lá o que for, eu vou pedir o sequestro desse bem. Porque a partir dessa ordem judicial eu consigo proteger o meu direito. Perceba que é diferente. Eu não quero que o réu, aliás, eu nem posso, né, requerer ao juiz que o réu já tenha que me pagar o valor que ele me deve. Não, até porque o processo ainda está em andamento. Eu vou requerer uma medida que assegure que no final eu vou poder receber o meu crédito. Certo? Camila, tá certo quando a gente vê, né? E no dia a dia a gente vê muito juiz falar, concedo a liminar. Não está errado. O que a gente tem é que uma liminar, ela é concedida sem a oitiva da parte contrária. O juiz pode conceder dessa forma? Pode.
Tá? As tutelas de urgência podem ser concedidas se os requisitos ali estão presentes desde logo, o juiz vai conceder de forma liminar. Por isso a gente usa o termo liminar. Pode ser que o juiz aguarde para conceder essa tutela posteriormente? Pode também. Existe essa possibilidade. Muitas vezes o juiz não está muito seguro ali em relação ao que a parte trouxe no processo, então ele pode afirmar que vai analisar depois da apresentação da contestação, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer. A gente fala liminar, né? Algumas vezes se usa isso de forma imprópria, mesmo tendo já contestado, concedo a liminar, mas a liminar é a concessão de uma medida, né, sem ouvir a parte contrária, tá? Tá bom, aí aposto que você tá aí pensando, meu Deus, e se eu não conseguir na prática ali? Eu acho que você consegue identificar. Mas tem problema se não conseguir identificar? Não, não há um problema, tá? Por quê? Porque a gente tem ali, né, o 305 parágrafo 3º dizendo que o juiz pode fazer a devida adequação, ou seja, não há um problema se for feito, por exemplo, um pedido de tutela antecipada, quando na verdade o objetivo era uma tutela cautelar, tá? Mas é muito importante que você saiba identificar, né? Até mesmo porque a gente não vai querer ali, né, que o juiz pense que a gente não saiba o que está fazendo, né? Mas o 305 aqui, ó, no parágrafo 3º, diz que o juiz pode fazer essa adequação. É claro que é sempre muito importante você observar se tem uma natureza antecipada, se tem uma natureza aí cautelar, como no exemplo que eu te dei, mas existe a possibilidade de ser feita essa adequação, o juiz não vai indeferir esse pedido, tá? Porque existe aí essa substitutividade entre uma ou outra, ou fungibilidade, como a gente usa aí quando é possível, né? Que, fez um pedido de um, mas o juiz entendeu que era outro e ele vai conceder da mesma forma. Existe essa questão da fungibilidade entre as tutelas, né? De urgência especificamente. Agora, o que é essencial? Não é você se apegar ao nome, mas é você demonstrar efetivamente o que você quer. E para isso, você vai precisar ter uma documentação boa ali, né? Uma documentação que demonstre de fato a presença dos requisitos da urgência. Isso é essencial, tá? Para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. Às vezes vai acontecer o seguinte: você não tem, né? O seu cliente não tem documentos sobre uma determinada situação. Isso pode acontecer, por exemplo, numa situação que envolva direito de família, às vezes são situações fáticas e que é muito difícil comprovar por meio de documentos, né? E aí que existe a possibilidade de uma audiência chamada audiência de justificação prévia. Não sei se você já ouviu falar, mas essa audiência tem como objetivo justamente permitir que o juiz possa analisar a presença dos requisitos para conceder uma tutela de urgência, tá? Então, nessa audiência, o juiz vai ali querer ouvir a parte, vai deferir a oitiva de testemunhas. Veja, essas testemunhas são apenas para demonstrar a existência desses requisitos, não é para falar sobre o mérito desta ação, tá? Até mesmo porque, se não teve ainda a citação da parte contrária, essa audiência ela é muito, digamos que ainda preliminar, né? O objetivo é, de fato, ver se nós temos ou não presentes aqueles requisitos, tá? Mas eu estou te trazendo isso para você perceber que muitas vezes o cliente não vai te vir, né, não vai chegar para você com uma situação ali redondinha, pronta para você promover a ação e fazer o seu pedido de tutela de urgência. Por quê? Porque não tem documento, porque tem até o vizinho que pode testemunhar, existe até uma situação de fato ali, mas que você não tem como demonstrar desde logo, você precisaria de uma audiência. E aí, a situação aqui é que a gente não vai iniciar uma fase instrutória, até porque não é o momento ainda antes da contestação. Mas existe a possibilidade de ser feito um pedido de audiência prévia, né, dessa audiência de justificação. Prévia é o nome, eu estou falando de forma imprópria aqui, porque o CPC fala audiência de justificação. E o objetivo dessa audiência é exatamente demonstrar para o juiz a presença dos requisitos para a concessão de uma tutela de urgência. Tá bom? Bom, é isso que eu queria te trazer nesse primeiro momento, então falar um pouquinho de forma genérica ainda sobre as tutelas, seja de evidência, seja de urgência, e te trazer essa diferenciação entre tutela cautelar e tutela de urgência, tá? Então não esqueça, a de urgência antecipada, falei de urgência, mas é antecipada, né? A antecipada quer antecipar aquilo que é o meu pedido final, e a cautelar, ela não quer antecipar, ela nem pode, mas ela quer proteger um direito, um interesse, com o objetivo de assegurar que no final eu não vou ter os meus interesses ali frustrados. Beleza? Ok. Vou fazer então aqui uma pausa desse nosso primeiro bloco, para no segundo bloco então a gente falar sobre o momento em que pode ser requerida uma tutela de urgência, tanto cautelar quanto antecipada.
Beleza? É isso, vejo você daqui a pouco então no nosso próximo bloco. Até lá!